Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia Científica. Vamos trabalhar agora com modelos e estrutura de trabalhos científicos. Então, nós temos vários gêneros de trabalho, nós vamos começar a conhecer um pouquinho deles nesse momento. Então, chegou um momento no seu curso que te foi solicitado você produzir uma monografia. Daí vem a dúvida, o que é uma monografia? Como que eu faço uma monografia? Então, primeiro vamos começar sobre o que é o TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso. É um material que inicia o aluno no campo do conhecimento científico. Então, é a primeira experiência dele na produção acadêmica, na produção científica, quando a gente está realmente discutindo assuntos que vão fazer a ciência evoluir, para fazer crescer o conhecimento científico. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele é determinado pelo MEC. Então, as diretrizes curriculares é que vão definir que tipo de material pode ser considerado como o trabalho de conclusão de curso do curso que você está frequentando. Então, para alguns cursos é aceita a monografia, para outros um artigo científico, em alguns momentos a produção de um software, algum programa específico. Então, vai depender do objetivo final daquela formação, é o que as diretrizes curriculares vão determinar como qual é o documento, qual é o trabalho que vai ser solicitado para finalizar o curso. Então, o mais utilizado é a monografia. Então, o que é a monografia? É um texto dissertativo que trata de um tema. Então, muita gente confunde pensando que monografia só pode ser escrito por uma pessoa, que o mono significa uma pessoa. Não é isso. É um tema. O mono se refere a um assunto aprofundado. Então, vão ter cursos que vão permitir que a monografia seja feita por um grupo. 3, 4 alunos produzindo aquele material. Então, é um tema que vai ser aprofundado. Esse trabalho vai representar o resultado do estudo, devendo expressar o conhecimento do assunto escolhido. Então, você tem que mostrar que você fez as leituras necessárias, que você foi buscar as fontes, os autores que são reconhecidos naquela área, como os autores que mais estudam, mais se dedicaram àquele tema, e buscou assuntos atuais também, quer dizer, buscou os materiais clássicos, os autores que são mais renomados naquele tema que você escolheu, mas também foi atrás de informações mais atuais para compor aí quais são os materiais que embasam o seu estudo. Em relação à linguagem utilizada para a elaboração desse material, vamos pensar que é a linguagem mais próxima da linguagem acadêmica. Então, o texto vai ser objetivo, preciso, imparcial, claro, coerente e ter uma sequência lógica de apresentação de ideias. Então, uma mania que nós temos é que quando a gente vai escrever, a gente sempre coloca o nós. Então, percebemos que hoje em dia acontece essa situação. Evite essa pessoalidade no seu texto. Percebe-se hoje em dia, a sociedade está enfrentando uma crise, está enfrentando um momento de dificuldade. Então, na nossa sociedade, nos nossos dias atuais, evite essa pessoalidade no meio do seu texto. Tente sempre trazer os verbos na terceira pessoa do singular. Percebe-se, nota-se, os dias atuais trazem essa informação, observa-se que, tá? Então, evite essa pessoalidade. Em relação à linguagem ainda, busque sempre os termos técnicos na área que você está trabalhando. Evite essa linguagem do dia a dia, essa linguagem coloquial. Quanto mais termos técnicos você trabalhar, mais científica fica a linguagem que você está utilizando. Em relação à estrutura da monografia, nós vamos ter a classificação dos elementos em três classificações. Os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, esse conjunto de informações é que vão compor a sua monografia. O que nós temos como pré-textuais? Nós vamos ter a capa, a folha de rosto, a dedicatória, os agradecimentos, a epígrafe, o resumo, e esse resumo nós vamos ter na língua em português e num outro idioma, numa língua estrangeira, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, se forem necessários, se você tiver utilizado no mínimo 10 elementos de cada uma dessas listagens, e o sumário. Então, são esses os itens que compõem os elementos pré-textuais. Os elementos textuais são a introdução, o desenvolvimento teórico e as considerações finais. Então, a introdução é o capítulo 1.
Então, é nela que você vai apresentar por que essa pesquisa foi realizada, por que você escolheu esse tema, o que te levou, enquanto pesquisador, a escolher esse tema, o que te interessou em relação a isso, o que a sociedade vivencia nesse momento, que esse é um tema polêmico, que esse é um tema que precisa ser estudado. Qual é a justificativa? Então, qual é a contribuição desse estudo? Para quem que ele serve? No que ele contribui para a ciência ou para a sociedade? Né? Quais foram os métodos que você utilizou? A época, então você delimitou aí a pesquisa em relação aos últimos 10 anos ou trabalhou neste ano específico com análise, com observação de algum grupo de estudo. Então ali você apresenta essas principais informações. Então o que está pesquisando? Qual é a pergunta que você precisa responder no decorrer do seu trabalho? Qual a justificativa? Qual a contribuição? Qual a metodologia? E você finaliza esse capítulo apresentando para o leitor como estão os próximos capítulos organizados, o que ele vai encontrar nos capítulos sequentes. Então, um breve comentário. Então, no primeiro capítulo vamos trabalhar com esse conceito, com essa definição. No capítulo seguinte vamos trabalhar essa comparação dessa lei com essa teoria. Na sequência, vamos analisar dados práticos. Você apresenta de uma forma muito breve, muito sucinta, o que ele vai encontrar na sequência do seu trabalho. Os próximos capítulos que você vai desenvolver vão ser os capítulos do desenvolvimento teórico. Você vai encontrar na literatura de metodologia científica algumas nomenclaturas diferentes. Alguns vão chamar de referencial teórico, marco teórico, revisão de literatura, mas todos eles significam a mesma coisa. Quer dizer, você utilizar autores, utilizar obras e outros materiais que vão sustentar as ideias que você está apresentando ali. Então, você está discutindo um conceito. Quem são os autores que te dão essa sustentação para você, de alguma forma, questionar um conceito que até então está sendo aceito pela sociedade acadêmica, né? Então, são próximos capítulos, geralmente 3, 4, 5 capítulos, que você vai organizar todo esse assunto, todo esse conteúdo que você precisa apresentar para o leitor. Então, você organiza e subdivide de uma forma mais lógica, que a gente consiga acompanhar o seu raciocínio. Então, no primeiro capítulo você traz alguns conceitos, traz um histórico dessa situação. No capítulo seguinte você faz uma comparação de autores ou de diversas épocas. No próximo você vai fechando esse assunto, vai concluindo alguma situação, quer dizer, vai respondendo aos seus objetivos específicos. Se você fez uma pesquisa de campo, num próximo capítulo você começa a analisar esses dados que você conseguiu na pesquisa de campo com a teoria. Então, são alguns capítulos, a gente não tem isso especificado na BNT, são alguns capítulos que você vai utilizar e subdividi-los de uma forma lógica, mas que eles vão te dar toda a sustentação dessa análise que você está fazendo, dessa situação que você está estudando, dessa pergunta que você quer responder. Então, vamos lembrar que todo trabalho científico, todo trabalho acadêmico vai partir de uma pergunta, de uma indagação. E os capítulos da fundamentação teórica são os que vão te dar sustentação para chegar a uma resposta. Essa resposta que vai ser validada quando você for defender esse trabalho. Para você utilizar esses autores e não cometer o plágio, você vai sempre seguir a norma 10.520 de 2002. Então, é essa norma que te mostra como utilizar as ideias de autor sem correr o risco de cometer um plágio. Lembre que plágio é crime, então toda aquela ideia que não é sua, você precisa referenciar, precisa informar de quem é essa ideia original. Não importa se você está transcrevendo literalmente aquele trecho, quer dizer, copiei exatamente igual do original para o meu trabalho, ou se apenas fiz uma paráfrase, fiz uma citação indireta. Quer dizer, li aquela obra, entendi aquele assunto, mas escrevi com as minhas palavras. Da minha forma, eu trouxe essa informação para o meu texto. Também é uma citação. Também deve aparecer ali naquele trecho quem é o autor que te deu as informações necessárias para você elaborar aquela frase, aquele parágrafo que você desenvolveu. Então, lembrando que essa organização vai depender de você. Quantos capítulos e quantos subcapítulos, subseções terão nesse item de desenvolvimento, nesse item de fundamentação teórica. O próximo capítulo que nós vamos produzir, então, é o capítulo com o título de Considerações Finais. Há na literatura uma divergência entre o que são considerações finais e o que são conclusões. O que a gente percebe é que conclusão a gente deixa para mestrado e doutorado, quer dizer, quando você realmente fechou aquele assunto. Quer dizer, o resultado que você chegou, a resposta que você chegou, ela finaliza aquela discussão. Não tem como alguém ter uma outra visão, uma outra resposta àquela indagação. Então, você concluiu, você fecha a discussão sobre aquele assunto.
Já considerações finais é o teu olhar, é a forma como você analisou aquela questão, te traz esses resultados, mas não quer dizer que todos os outros pesquisadores terão essa mesma resposta, essa mesma observação, essa mesma finalização de estudo. Então, se esse assunto não está finalizado, não está fechado, nós vamos intitular esse capítulo como considerações finais. Como que nós vamos elaborar esse capítulo? Então, você vai primeiro responder aos objetivos propostos. Então, aqueles objetivos que você apresentou no teu projeto de pesquisa, que você anunciou no seu início desse trabalho, na sua introdução, você começa a retomar agora de uma forma muito breve, muito sucinta, mas é um caminho para você chegar com o leitor na sua resposta. Então, a gente faz um breve resumo de todo o seu trabalho para que o leitor acompanhe o seu raciocínio para chegar àquela resposta junto com você. Então, retomamos o objetivo geral, qual era a nossa pergunta, qual era a indagação que nós tínhamos para podermos chegar nessa resposta e por quais caminhos precisamos percorrer para chegarmos nessa situação hoje, nesse conhecimento de hoje. Então, quais foram os objetivos, quais conceitos, que materiais você teve que analisar, que documentos, se foi feita uma pesquisa de campo, então, como que você analisou os dados obtidos por ali. Então, você vai retomando todas essas informações para daí chegar na sua resposta. Você vai apresentar essa resposta de uma forma muito explícita, você nunca vai ficar na dúvida ou, olha, alguns autores se posicionam assim e outros dessa forma. Você já fez isso no capítulo do referencial teórico. Agora, você precisa escolher. Você tinha autores divergentes, mas agora você escolheu com qual deles você concordou, com qual teoria você se identificou. Então, qual é a sua resposta? E você finaliza esse capítulo de uma forma humilde, dizendo que esse assunto, então, não esgotou essa pesquisa, que esse teu estudo, essa tua monografia não tinha a pretensão de concluir esse assunto, mas que novas pesquisas devem ser feitas, devem ser realizadas para que esse assunto ainda seja estudado e aprofundado. Os próximos elementos que vão vir após a conclusão são os elementos pós-textuais. Então, o texto tinha essas três informações: introdução, desenvolvimento teórico e as considerações finais. Após isso, vamos apresentar os elementos pós-textuais. O primeiro e o único que é obrigatório é o item das referências. Os demais, eles são opcionais, quer dizer, você pode ou não apresentar. Você só vai apresentá-los se eles foram realmente utilizados, se eles são imprescindíveis para a compreensão do seu trabalho. Então, o primeiro deles, e o único obrigatório, são as referências. Nós vamos seguir a norma técnica 6023 de 2002 para organizar essas informações. Então, as referências são todas as obras que foram utilizadas, foram citadas no decorrer do seu trabalho. Você vai organizar essas obras pelo nome do autor, pelo sobrenome do autor, e essas obras vão estar em ordem alfabética pelo sobrenome do autor. Você vai misturar ali, então, se são obras, se são livros, se são materiais impressos, se são materiais do meio eletrônico, se são leis, se são gráficos que você conseguiu em alguma pesquisa, jurisprudências. Independente do tipo de material, da fonte que foi utilizada, você vai organizar pela autoria. Seja um autor pessoa física, então vai trabalhar com o sobrenome e o nome do autor, ou seja uma instituição, uma entidade, você vai trabalhar então com aquela informação como autoria e, na sequência, título desse material, cidade de publicação, a editora e o ano que esse material foi publicado. Então, são as informações principais que você deve apresentar para que quem leia, quem tiver acesso ao seu material, saiba de onde surgiram as ideias, as fundamentações do seu estudo. O próximo item pós-textual é o apêndice. Então, o apêndice e o anexo, eles são muito parecidos, eles têm a mesma função. Eles vão complementar o seu estudo. Então, se ele é importante, se ele ajuda o leitor a compreender melhor o seu estudo, ele vai ser apresentado. Senão, o único elemento pós-textual que será apresentado serão as referências. Então, o que é o apêndice? É um material complementar que foi elaborado por você. O mesmo autor do trabalho elaborou o apêndice. Então, de repente, algum questionário que foi aplicado, uma observação que foi feita no decorrer do trabalho, como pesquisa de campo, que te ajuda a entender aquela situação, aquele estudo de caso, ou uma entrevista que foi realizada, então as perguntas que foram apresentadas ao participante, ao entrevistado. Então, são informações que ajudam o leitor a entender por que aquela pessoa se posicionou daquela forma, qual foi a pergunta que lhe foi feita para que ela tivesse aquele posicionamento, aquele entendimento. Então, ajuda o leitor a compreender a finalização do teu trabalho, a conclusão que você chegou. Então, esse material acaba entrando, então, como apêndice. O anexo tem a mesma informação, tem a mesma função, é um complemento ao seu estudo,
mas que não foi feito por você, não é da sua autoria. Então, de repente, uma lei que você precisa trazer, porque você está discutindo alguns parágrafos específicos dessa lei, então é interessante que o leitor saiba exatamente qual é o texto da lei, para que ele possa ver aonde está tendo alguma divergência, alguma dupla interpretação. Então, você traz essa informação, mas ela não é de sua autoria.